Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos em Cristo, eu quero aproveitar essa oportunidade, esse momento, a qual tenho sentido no coração de trazer alguns esclarecimentos com base aí na palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos nesse mundo em que há uma inversão de valores, né? As pessoas têm trocado o certo pelo errado. As coisas ficaram invertidas, né? Hoje o certo é errado, o errado é certo, e o mundo está vivendo dessa maneira. E a internet, como um meio de comunicação muito poderoso, está sendo usado de maneira errada, né? Nociva por muitas pessoas, e isso tem enganado e levado muitas pessoas ao erro. Eu estava meditando em alguns pontos e eu quero, à base da Bíblia, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Hoje nós vivemos um mundo, principalmente no Brasil, onde pessoas influentes usam a mentira para enganar os outros, né? Principalmente no nosso meio político. Mas não só no meio político, no meio também que se dizem evangélicos, né? Tem muita gente que quer se projetar na mídia e usam de mentiras, de engano, e isso tem prejudicado a vida de muitas pessoas. Segundo a palavra de Deus, um ponto bem importante, e são pessoas, muitas das vezes, pessoas influentes que usam desses subterfúgios para se projetar, para se enriquecer de alguma forma. Mas o primeiro ponto que eu queria tratar é esse, sobre a mentira. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo de número 8, e o versículo 44 diz assim: vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando ele mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus nos trouxe um ensinamento muito precioso, nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos conhecer a verdade. E a realidade é essa, né? Pessoas que usam de mentira, de engano, de subterfúgios, a própria palavra nos diz, né? Se o diabo é pai da mentira, os mentirosos são o quê? Filhos do diabo. E não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Pode ser que muita gente não venha gostar disso, mas é a palavra de Deus que diz. Se o diabo é pai da mentira, quem mente, quem vive da mentira, é filho do diabo. E, infelizmente, o Brasil vive pela mentira. Somos governados pela mentira, pelo engano, e tem muitos e muitos que se dizem aí pastores, estão na mídia aí toda hora, fazendo vídeo, trazendo mensagens à população, mas são mensagens mentirosas, né? E é uma coisa que nós podemos afirmar com toda certeza. Assembleiano
vive pela palavra, vive da palavra, os legítimos, né? Os que foram, né? Os que vestem realmente a camisa da igreja. Nós vivemos pela palavra. E a palavra diz isso que eu acabei de afirmar aqui. Os mentirosos, a Bíblia também diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E uma outra coisa, nós vemos que a perseguição contra os cristãos, ela é real no mundo todo. No Brasil não deixa de ser diferente. Nós estamos assistindo aí pela mídia toda hora cristãos sendo perseguidos. Mas a palavra de Deus diz: não toqueis nos meus ungidos. Não adianta, todos aqueles que perseguem o povo de Deus, perseguem os ungidos de Deus, uma hora vão encontrar com Deus numa curva da vida aí e a coisa não vai ficar boa não. Nós oramos para que essas pessoas se arrependam, tenham suas vidas transformadas e venham ao arrependimento. Mas uma coisa bem certa é que a palavra de Deus diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Está escrito na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 18 e 19. Então, esses que perseguem cristãos, eles aguardem que o seu momento vai chegar. Paulo, antigamente denominado Saulo, ele perseguia as igrejas, perseguia os salvos, perseguia os santos, assistiu à morte de Estevão, um dos primeiros mártires da igreja, mas teve um momento que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse a ele: por que, Saulo, tu me persegues? E ele: estou perseguindo os cristãos. Se você persegue os cristãos, você está perseguindo a mim. Os cristãos são, como são chamados pela palavra de Deus, em Antioquia os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, discípulos, aqueles que faziam as mesmas obras que Jesus fez. Então, aguarde. Os perseguidores da igreja, os perseguidores dos cristãos, o seu momento vai chegar. Isso não tem sombra nenhuma de dúvidas. E o último ponto que eu queria esclarecer aqui: muita gente e muitos pastores, muitas igrejas já não gostam nem de tocar nesse assunto, que seria o assunto do arrebatamento. Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, mas muitos pastores por aí já não querem mais pregar sobre arrebatamento. A pregação deles consiste em crescimento de número de membros e crescimento financeiro, só isso. Mas Jesus vai vir buscar a sua igreja. Tanto é que na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos... aqui, a camiseta que eu estou vestindo aqui, ó. Jesus breve vem nos buscar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 18. A palavra de Deus afirma que haverá arrebatamento, que Jesus virá tirar a sua igreja dessa terra, e isso é uma afirmação da palavra de Deus. Acredite quem quiser, pregue sobre isso quem quiser ou não, mas que vai acontecer,
vai acontecer. E a palavra diz aqui, no versículo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeiro ponto: o Senhor descerá do céu com alarido. O que significa esse alarido? É o chamado, não podemos dizer exatamente o que é, mas é um chamado para a igreja, o alarido. Vamos traduzir assim: é o chamado do Espírito Santo para a igreja, para o arrebatamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com voz de arcanjo. Quem que é o arcanjo? Arcanjo Miguel. Está registrado na palavra de Deus, é o guardião do povo de Israel. É ele que cuida do povo de Israel. Quem é Israel? O povo de Deus. Um ponto também que existem muitas pessoas que são contra Israel. A Bíblia diz: orai por Jerusalém. Haja paz dentro de teus muros. Então é um ponto aí que quem vai contra já está entrando pelo caminho errado. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por eles, porque eles são povo escolhido de Deus. O primeiro povo escolhido de Deus na história da humanidade. Nós, os gentios, viemos depois. Então, voz de arcanjo vai ser o tratamento de Deus com o povo de Israel. É algo pessoal de Deus com o povo de Israel. E a terceira coisa, e com trombeta de Deus. Trombeta de Deus é que haverá juízo de Deus sobre essa terra. Haverá juízo de Deus sobre esta terra, sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho, as boas novas de salvação que foi trazida a toda a humanidade através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você pode ir no túmulo de Maomé, de Buda, de tantos outros deuses, pseudos que existem por aí. Os restos mortais deles estão lá. Mas vai lá no túmulo de Jesus em Jerusalém. Lá está escrito lá: o túmulo está vazio. E ele ressuscitou e ele virá buscar a sua igreja. Então, esses pontos que eu queria tratar. Algumas coisas são básicas. Eu sei que todo mundo tem conhecimento disso. Mas rejeita. Apenas tenha certeza de uma coisa: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque Jesus virá buscar a sua igreja, quer você acredite ou não. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.